Olá, desenvolvedor! Seja muito bem-vindo a mais um tópico da semana do DFE da TecnoSpeed. Agora, a gente vai falar sobre um projeto que vem aí mexendo com a cabeça dos desenvolvedores de software que trabalham com nota fiscal de serviço eletrônica, a NFSE Nacional. Eu sou o Renan, eu sou gerente de produto do Plug Notas, uma API REST de nota fiscal de serviço aqui da TecnoSpeed, e eu estou aqui com o Leandro Morita, que é Scrum Master do time de nota fiscal de serviço eletrônica dos nossos produtos de Manager SaaS e Componente, né? E aí nós vamos bater um papo aqui sobre o andamento desse projeto, o que está acontecendo. Há alguns meses atrás a gente fez um webinar, onde a gente trouxe os detalhes técnicos, tudo o que estava acontecendo ali, quais eram as movimentações que estavam mexendo ali com esse projeto, como que o governo estava vendo, quais eram os detalhes que a Receita Federal tinha publicado, enfim, a gente deu um apanhado geral sobre o projeto e agora a gente está aqui para retomar essa conversa, né, para trazer mais informações, para que você, desenvolvedor, fique mais antenado sobre isso. O Leandro ele participa né, do projeto do NFSE Nacional. Fala para a gente aí como é que está sendo essa participação, o que você faz lá, como que está? Então, a participação da TecnoSpeed ela começou em fevereiro desse ano, onde nós fomos convidados a participar desse projeto piloto, onde empresas selecionadas foram convocadas pela Receita Federal para estar discutindo sobre o projeto e também contribuindo para que o projeto fique da melhor forma possível. Que além de ele ser um projeto estável, né, que forneça todos os serviços possíveis, ele também tenha a cara do desenvolvedor. Então, a cara de quem quer facilitar o uso da nota fiscal de serviço. Então, desde o começo do ano, a gente tem feito alguns encontros para estar discutindo todos esses recursos que a empresa, juntamente com a SERPRO, né, que é o Serviço de Processamento de Dados da Receita Federal, está desenvolvendo para que a gente esteja sempre bem alinhado com o que a comunidade precisa, né? Isso. É interessante isso, né, Leandro, que você coloca, porque dá para ver que o governo ele sabe do problema, né? Sim. Ele assim, enfim, você aí desenvolvedor, você já se você já mexeu com o NFSE, você sabe a dor de cabeça que é, né? Sim, aquela questão de um monte de padrão, comunicação ruim, servidores que muitas vezes são precários, né? Enfim, a gente enfrenta aí N cenários diferentes, dos melhores aos piores, né? E às vezes a gente acha que isso é uma imposição que o governo faz e que tá aí, se vira, vai lá e faz, mas na verdade o governo ele tá olhando para isso, né? Sim. Ele sabe desse problema que ele tem, né? Isso é bem interessante porque desde quando a gente teve esse contato com a Receita Federal, eles sempre foram muito abertos a saber o que a gente achava do projeto também. Então, diferente eles quiseram fazer alguma coisa diferente do que já foi feito na NFE e na NFCE, por exemplo. Eles partiram para tecnologias novas, para modelos de trabalho diferentes, entendeu? Então, tudo que eles estão fazendo hoje é pensando na usabilidade e da melhor forma possível. Então, com certeza eles estão pensando em quem vai fazer a integração com o sistema e quem vai usar o sistema de fato. Então, isso é bem importante saber que a Receita tá pensando dessa forma. Que no final das contas, quem usa isso aí é o desenvolvedor de software, né? Vai sofrer. É nós aqui, vocês aí que estão nos assistindo, é a gente que sofre, né, com isso daí. Então, enfim, se você ainda não conhece esse conceito, né, essas questões de multiplicidade de padrão, dificuldade de comunicação, se você está começando, né, no projeto de NFSE, você pode dar uma olhada no nosso blog, a gente tem um monte de conteúdos aí que falam bastante sobre a NFSE, né? Aqui a gente vai falar especificamente sobre o projeto e aí entrando, né, nessa questão do projeto, ele vem justamente para tentar romper essa barreira que a gente tem hoje, que eu vou desenvolver NFSE, eu tenho que integrar uma cidade de cada vez, um padrão de cada vez. Esse é o principal ponto ali que o projeto bate, né, que é tentar levar uma padronização do projeto, né? Então,
O projeto da NFEC nacional, né, daqui a pouco eu vou passar a palavra para o Leandro para ele falar melhor, né, ele basicamente consiste em criar um padrão nacional da nota fiscal de serviço eletrônica que as prefeituras possam aderir a esse projeto e que as prefeituras que estiverem aderindo a isso, né, elas vão estar unificando, digamos assim, a comunicação, né? É uma API única, tem um monte de coisa nesse sentido, né? Exatamente. Como o ambiente é todo fornecido pela Receita Federal, então os municípios, ao se conveniar, eles já vão estar usando tudo que a Receita já tem na mão, tudo que ela já proporciona, que é cadastro de CNPJ, optante simples, enfim. Todas essas integrações com esses sistemas federais já vai ter incluso nesse sistema. Então vai facilitar muito quem vai fazer a comunicação com esse servidor e também vai tirar muito custo das prefeituras. Porque uma vez que ela integra, fica conveniada com esse sistema da Receita, ela vai estar transferindo todo o custo de infraestrutura, de manter esses arquivos XMLs, por exemplo, sob sua responsabilidade e vai estar só consumindo os serviços que a Receita vai disponibilizar. Então vai ser bem proveitoso também para a prefeitura poder utilizar esse serviço, sabendo que na Receita ele vai ter uma base bem forte para poder apoiar a gestão do ISS do município dele. E isso entra naquela questão do ambiente nacional de dados, né? Uhum. Que o conceito é que a Receita Federal disponibilize um web service único, né? Vamos colocar assim, um servidor único, né? E que esse servidor seja consumido pelas prefeituras, né? Exatamente. Exatamente. E aí isso entra, né, numa série de benefícios, né, para as prefeituras que a gente vai acabar, que as prefeituras vão acabar usufruindo, né? Dentre eles, por exemplo, além de você ter a centralização do XML, dos serviços, desse compartilhamento de dados, tem o ponto também do portal, né? Todas as prefeituras vão ter o mesmo portal, né? Exatamente. Para o contribuinte poder entrar e fazer a sua emissão de nota, tanto para cancelar, para fazer todos esses serviços, né? Mas também, né, embora seja tudo unificado, as prefeituras, para aceitar isso aí, elas vão ter que cumprir algumas regras, né, Leandro? Exatamente. As prefeituras, ao se conveniar com esse projeto da Receita Federal, eles vão ter que concordar com um mínimo de configurações que já vem quando ela adere ao projeto. Então, algumas configurações vão vir prontas e sabemos que as prefeituras elas podem vir a ter alguns comportamentos diferentes, como por exemplo, ao incentivar um determinado serviço, ela pode fazer alguma ação que reduza a alíquota daquele serviço, por exemplo, ou uma redução da base de cálculo. A Receita Federal pensou nisso e deixou um painel específico para a administração do município poder configurar isso. Mas calma que isso vai tudo poder ser consultado. Quando o responsável pela prefeitura fizer alguma alteração nesse painel de configurações, os usuários que podem consumir esse serviço, essas configurações, vão poder consultar para poder adaptar os seus softwares, por exemplo. Então, essas configurações vão ser disponibilizadas para que a população ou os desenvolvedores de software, vocês que estão assistindo a gente agora, poderem consultar para facilitar a integração com o município em questão. Então, pensando nisso, a Receita já deixou algo pronto, mas não proibiu com que as prefeituras não fizessem nada. Aceitaram o mínimo para depois começar a fazer as modificações que elas quiserem. Então você quer dizer, você falou um negócio interessante, vai ter tipo uma documentação pro desenvolvedor, mas assim, uma documentação automatizada, digamos assim, onde você puxa os parâmetros para fazer a integração. Exatamente. Na integração via API, porque o serviço da Receita Federal é uma API REST, né? Também já voltando naquele papo de trazer uma tecnologia mais nova, algo que seja mais fácil de integrar, vai ter um serviço na API da Receita Federal para a NFSE que vai trazer todas as configurações daquele município. Então, antes de você fazer a emissão de uma nota, por exemplo, você pode consultar as configurações para alterar no seu software e depois a nota ser emitida.
Então, acredito que isso vai trazer muita facilidade para quem vai fazer a integração. Ou seja, o desenvolvedor não vai precisar mais estudar e ficar procurando um monte de informação desencontrada, né? Porque Exatamente. hoje, para você descobrir o que informação você precisa mandar na nota fiscal, você tem que entrar no portal, ver quais são as atividades que o prestador está liberado, aí cada prefeitura é de um jeito para você ver essa informação. Exato. Tem umas que abrem muita coisa, outras não abrem nada, aí você fica, né? Sim. Fica procurando em tudo quanto é lugar, então agora vai ter tudo num lugar só. Exato. Que maravilha, né? Que maravilha para a gente desenvolvedor que tem esse desafio de integrar nota fiscal de serviço. Tem outras questões que simplificam também, falando em regra de negócio, né? Por exemplo, alíquota não, código de serviço vai ser unificado, isso aí a prefeitura não pode escolher, né? Isso, exatamente. O Código de Serviço segue a Lei Complementar 116 para todas as prefeituras conveniadas. Podem haver, voltando naquelas alterações que a prefeitura ainda pode fazer no painel dela, que é ter alguns desdobramentos em cima da Lei Complementar 116. Então, para um determinado serviço, mas para aquele município, tem alguma particularidade que a prefeitura julga interessante colocar. Então, ela faz um desdobramento sobre esse serviço e insere nessa listagem. Mas o modelo padrão segue fielmente a Lei Complementar 116. Interessante, isso já simplifica bastante coisa, né? Outras coisas também que vão facilitar pro prestador também, né? Vai ter um emissor gratuito. Sim, a Receita Federal vai disponibilizar para as prefeituras e os contribuintes conveniados um emissor gratuito, que é o portal, né? O portal do município com as configurações dele, assim como outros benefícios também. Você vai poder fazer a emissão da nota via aplicativo mobile. Também teremos essas integrações, né, que nós, como desenvolvedores, usamos mais, que é as integrações via API. E também eles vão disponibilizar um serviço que é bastante utilizado nos demais documentos fiscais, que é a consulta de tomadas. Essa é uma demanda que surge bastante, principalmente em alguns municípios maiores, como São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador, onde o tomador tem a iniciativa de fazer a emissão da nota de serviço. Então, no ambiente de dados nacional, isso também vai ser disponibilizado para o contribuinte. E também tem mudanças no fluxo, né? Agora a gente não tem mais a figura do RPS, né? O Recibo Provisório de Serviço, né? Agora o RPS ele dá lugar para o DPS, né? O DPS ele é a Declaração de Prestação de Serviço, que é similar ao DANF da NFE. Então agora você não tem mais um documento provisório que vai para a prefeitura e que esse documento é convertido na nota fiscal de serviço eletrônico. O que você tem agora você envia, autoriza, depois imprime, similar à NFE. E nessa situação, a primeira coisa que vem na cabeça e a contingência? Como é que fica? No caso de contingência, o projeto inclui, o desenvolvimento de uma contingência, né, Leandro? Exatamente. Pensando nisso, e de forma não igual aos outros documentos existentes, mas vai ser disponibilizado também um serviço de contingência para esses casos, ou onde o prestador de serviço, por exemplo, não tem internet ou precisa emitir a nota posteriormente por algum problema de conexão. Então, ele vai ter um serviço também que vai ser implementado, que vai disponibilizar a emissão em contingência também. Exatamente. E assim, a gente passou aqui um apanhado geral, de como que é esse projeto, as principais mudanças. Essas são as principais, o mais importante que você precisa saber. Você pode perguntar assim, mas eu queria saber mais detalhes, eu queria saber mais a fundo na parte técnica como que funciona. Aí eu vou convidar você a assistir o nosso webinar sobre o Projeto Nacional da NFSE, que você encontra lá no nosso blog. Lá a gente fala todos os mínimos detalhes das mudanças que já tem disponibilizado. Agora, para nós, desenvolvedor, o que muda na vida do desenvolvedor? Como que isso vai impactar na nossa vida que tem que fazer integração com as prefeituras? E aí, a gente meio que toma um banho de água fria, né, Leandro? Quando a gente fala de trabalhar com prefeitura, Receita Federal, a gente sempre pensa em
política, né, alguns interesses, então a gente sabe que não é tão fácil assim fazer as prefeituras aderirem ao projeto. Porém, pensando nisso e até como um incentivo para as prefeituras estarem se conveniando, a Receita Federal promete, né, falou para a gente que está pensando em dar alguns benefícios para as prefeituras se conveniarem. Então, o foco, a princípio, são aqueles municípios menores que ainda não tem nenhum sistema automatizado, emitem a NFSE ainda em papel. Então, para esses municípios, a vantagem é muito grande, porque eles vão estar desfrutando de toda uma infraestrutura que é fornecida pelo governo e tem um custo baixíssimo, praticamente zero. Então, para eles será muito fácil fazer a gestão do imposto no seu município de forma bem tranquila. Para os municípios que já possuem algum sistema próprio ou não, aí eles vão ter alguns benefícios que devem ser levados em conta, como, por exemplo, alguns abatimentos de dívidas, alguns incentivos para alguma outra atividade, enfim. Eles vão ter alguns incentivos para que o projeto ganhe mais corpo e ganhe mais municípios aderindo. Isso é importante porque a primeira coisa que a gente pensa mas será que esse projeto não vai ser um abraço da vida? Ou por que se a Receita Federal é quem está mandando nesse projeto, por que ela já não chega e fala para todo mundo, usa aí que a partir de agora vocês são obrigados a fazer parte desse projeto, né? Tem um problema muito grande aí, que é a questão da autonomia dos municípios. Então, se a gente buscar lá na legislação do ISS e da legislação tributária brasileira, a gente vai entender que o ISS é um imposto municipal, ou seja, é de autonomia da prefeitura desde a sua cobrança até o seu recolhimento. Então, ela decide como que ela pode fazer isso. Para que essa regra seja quebrada, só uma emenda constitucional para substituir isso, porque existe na nossa Constituição a autonomia dos estados e municípios. Então a União não pode chegar, a Receita não pode chegar e falar assim, olha, use. Por isso que ela está pensando nessas outras alternativas, né? E se a gente pensar hoje que nós temos mais de 5.500 municípios em todo o Brasil, hoje a gente estima que entre 2.500 a 2.500 municípios tenham nota fiscal de serviço por aí, eletrônica, né? O resto é tudo de papel, ou seja, nem metade dos municípios hoje tem nota fiscal de serviço eletrônica. Exatamente. E aí isso vem como uma oportunidade para o desenvolvedor de software e não como um problema. Por quê? Se eu tenho mais cidades aderindo à nota eletrônica, eu posso ter mais demanda de integração de software. Porque para quem consome um serviço de RP, por exemplo, para emitir nota fiscal de serviço, ele vai continuar precisando, porque ele tem volume, tem quantidade de emissão, ele quer praticidade, ele não quer parar, ficar lá no celular, emitindo nota por nota, ou entrando no portal, emitindo nota por nota. Ele quer fazer o processo automático. Então isso cresce com certeza a demanda por esse tipo de integração. Existem, enfim... outras questões que envolvem esses problemas de implantação do projeto a nível nacional, né? Um deles é a questão da implementação ser um pouco lenta, né? Sim. Como é que está lá no projeto o andamento das coisas? O pessoal está acelerado, não está? Como que eles estão se mexendo para fazer a coisa acontecer? Sim, a SERPRO, né, que é o Serviço de Processamento de Dados que presta serviço para o governo federal, eles estão bem focados, né? Eles têm uma equipe lá separada para atender as demandas que vão surgindo. Nos encontros que a gente teve, eles ouviram bastante a gente, conseguimos mudar algumas coisas, implementar serviços novos, por exemplo, a gente passou essa demanda para eles, eles estão implementando já. Alguns serviços já estão prontos e a gente já conseguiu testar lá nesses encontros que a gente fez lá. Mas a maioria ainda está por ser feita e muito trabalho tem pela frente. Mas com o passar do tempo eles vão mandando para a gente vai testando, mandando feedback de volta para eles e o processo vai continuando. Então é bom salientar que o projeto está andando, está caminhando e até o final do ano acredito que a gente já tenha mais progresso para a gente conseguir estar passando mais feedback para vocês. Legal.
eu acho que um serviço como esse é complexo, né? Sim. É uma coisa que vai caminhando e vai indo, e até agora a gente vê aí, né, propostas de reforma tributária rolando na política, então tem muita coisa para mudar. Por enquanto, né, e aí vamos colocar assim no médio prazo, né, no horizonte aí de 2 a 5 anos, a gente pode colocar, Acredito que sim. que a NFSC vai continuar do jeito que está, né? Ou seja, a hora que esse projeto começar a rodar, vão ser algumas prefeituras que vão aderindo aos poucos, né? Só é importante ressaltar que tem muita gente de cidades bem grandes por trás desse projeto também. Então não é um projeto que está lá em Brasília, incubado lá, e tem algumas pessoas que são responsáveis. Não, já tem bastante gente espalhada pelo Brasil que está responsável por algum tipo de parte desse projeto que está fazendo acontecer. Então a gente tem gente de São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, enfim, outras cidades que também estão contribuindo para o projeto. Então, vendo isso, a gente vê que a mobilização para que o projeto dê certo é bastante grande, já está pelo Brasil inteiro. Então, isso que é importante a gente ressaltar. Legal. A gente vê que é uma dor que todo mundo desse meio tem, né? E que o governo está trabalhando na medida do possível para resolver. Então, a gente deve ter aí, né, em 2020 alguma novidade nesse sentido. Com certeza. Em 2020, a tendência é que a gente tenha alguns encontros para ver o que foi feito e também para ajudar a especificar os novos serviços que vão ser disponibilizados, dar um apanhado geral em como que está o projeto, se ele está atendendo bem quem está utilizando, talvez a gente já tenha até algum município pilotando algum tipo de serviço. Então, a tendência é que em 2020 o projeto esteja cada vez melhor para que seja utilizado já por alguém. O projeto comece a entrar ali como teste em alguns municípios. Exatamente. E tudo mais, para ser validado. É aquele processo tradicional de desenvolvimento de software, né? Isso. Desenvolve, testa, valida e depois vai rodando ali nos primeiros clientes, vamos colocar assim, né? Então, é um universo, né, da nota fiscal de serviço eletrônica com esse projeto que o desenvolvedor precisa estar acompanhando, né? Precisa estar de olho no projeto nacional, porque de repente pode vir alguma novidade, às vezes você está integrando para uma cidade que daqui a pouco ela muda, né? E aí o projeto nacional vai lá e aí surge, por exemplo, uma oportunidade de você estar validando essa solução e tudo mais, ou então que isso vai começar a acontecer. E por outro lado, você tem que estar com outro olhar também para cima das reformas tributárias, né? Porque a reforma tributária ela mexe com a legislação e ela pode entrar nessas questões de autonomia, né? Existe até uma das reformas que fala sobre o imposto único, onde ele viria para substituir o ISS, substituir o ICMS, e isso tiraria toda essa autonomia e a gente poderia, de repente, passar a contar com um servidor único, né? São cenários que a gente precisa estar acompanhando. Hoje, o que dá para a gente falar? Que vai continuar da mesma forma. Então, se no ano que vem você está trabalhando com nota fiscal de serviço eletrônico e no ano que vem entrar o projeto da NFSC Nacional, se você é um cara que tem 100 cidades integradas, emitindo em 50, 100 cidades, em 20 cidades, às vezes uma ou duas daquelas que você já emite vai passar a emitir pelo Web Service Nacional. As outras vão continuar com os padrões que já utilizam, com os fornecedores tradicionais. Então é uma coisa que, dependendo para onde for, ela pode mudar um pouco mais rápido ou ela pode seguir um caminho um pouco mais lento. Então, até falei, né, no outro projeto, numa outra aula, né, que a gente tem que estar acompanhando, porque pode ser que melhora, mas não resolve todos os nossos problemas, né? Vão continuar aí algumas comunicações acabando com a nossa paciência aí para fazer a integração. Então tem que ficar de olho, tem que observar todo esse cenário. Aqui o nosso objetivo foi trazer, né, Leandro, um pouco aí dessa vivência que a gente está tendo. A TecnoSpeed tem colaborado, né, bem ativamente com esse projeto, porque é do nosso interesse também, né? E muitas dores nós sofremos aqui para que você, desenvolvedor, não tenha quando você é nosso cliente, né? Então é óbvio que a gente também passa por esses problemas todos, e então a gente já tem bastante experiência para poder contribuir
com esse projeto, né, Leandro? Exatamente. Então, fiquem tranquilos que a gente está bem ligado no projeto, a gente está acompanhando de perto e a gente vai procurar saber tudo o que está acontecendo para que seja feito da melhor maneira possível. Continue acompanhando os nossos canais, que a gente vai estar sempre disponibilizando um material novo, com updates sobre o projeto e como que está caminhando as coisas. Então, acompanhe nossos canais. Exatamente. O Leandro vai estar participando, como ele falou, de todos os encontros, ele está dentro dos grupos, ele é quem está trazendo sempre as novidades para a gente. Então, se inscreve no nosso canal no YouTube, a gente está sempre postando conteúdo por lá. Assina a nossa newsletter, entra lá no nosso blog, lê mais sobre o projeto da NFSC Nacional. A gente tem vários conteúdos interessantes lá sobre isso, que detalham um pouco mais alguns pontos. E acho que é isso, né? É isso. Espero que você tenha gostado, que você tenha se atualizado sobre o projeto e agora fica de tarefa de casa continuar acompanhando toda essa movimentação pública para que você saiba e não seja pego de calças curtas na NFSE. Ok? Bom, um bom resto de dia para você e até breve. Valeu!